Não existem ainda fatores completamente determinantes do comportamento nesse ambiente genético. Na verdade, o que os pais nos ensinam muito mais por atitudes, por observação, por comportamento que a gente observa deles. E muitas vezes nós somos muito parecidos com nossos pais, até em termos de temperamento. Isso não se dá por razões genéticas, e sim porque a gente está tendo eles como nossos modelos. Isso é um processo inconsciente. A gente não escolhe, às vezes, que características a gente vai internalizar. Às vezes você tem pais violentos que batem nos filhos e os filhos acabam muitas vezes sendo violentos também e batendo nos seus próprios filhos. Porque foi esse o comportamento que eles observaram dos seus pais. Agora, até que ponto todo o nosso comportamento vem de observação dos nossos pais, isso é algo que muitas vezes tende a ser determinado. A questão até da escolha das nossas profissões passa por isso também. Por exemplo, o meu pai era médico, minha mãe também era médica. Isso quer dizer que existiam genes da medicina que eu herdei? Não, meu irmão é advogado, teve os mesmos pais que eu e não tem nenhum parente advogado na família. E nesse sentido, onde estão os genes do direito? Então, a coisa acaba funcionando por questões de imitação, de admiração. Você tem os seus pais e mães como modelos de comportamento, modelos de profissão. O filho observa o pai trabalhar e gosta. Às vezes, uma família que tem muitas pessoas ligadas à área do esporte. São atletas profissionais que ganharam prêmios, ganharam competições, a casa é cheia de medalha, o filho vê aquilo, mas eu quero seguir isso também. E isso é muito válido, mas a pessoa segue isso também por observação, e o pai ou a mãe vai colocar essa criança desde cedo numa escolinha de esporte, para ficar e não vai tirar quando acabar o verão para voltar às aulas, acaba de brincar e agora vamos estudar. Não, vai continuar tendo esporte como parte da vida. Uma pessoa que sem ter família nenhuma na parte artística e desenvolve essa característica, foram escolhas que a pessoa fez durante a vida. E de seguir por essa linha, começar a aprender a tocar porque gostava, apresentar-se em shows, em lugares iniciais, a fama depois chegou, viraram astros, viraram super astros, tiveram seus filhos e de repente os filhos dessas pessoas, que também por acaso podem ter querido seguir carreira artística, provavelmente tiveram o seu caminho bem mais facilitado pela observação dos pais, pela imitação, pela facilidade que aquele ambiente familiar tinha de apresentar a essas crianças esses estímulos. E, na verdade, quanto melhor a pessoa mais a pessoa já se dedicou e trabalhou muito com isso. Na verdade, existe até uma certa regra que já está descrita em alguns trabalhos, que seria a regra das 10.000 horas. Ou seja, se você faz qualquer atividade sua por um limite por mais que 10.000 horas, você tem que ser excelente nela. Então você acaba fazendo isso por treinamento e por repetição. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então não tem nada a ver com eu sou uma boa atriz, a minha filha vai nascer com um gene artístico. Não, na verdade não. Mas a sua filha, se você for uma ótima atriz e você tiver um sucesso profissional, a sua filha admirar você com relação a isso, ela vai querer seguir sua carreira. E você vai querer também estimulá-la a seguir esse sonho dela. E você vai colocar ela em escola de atuação, vai colocar ela em escola de drama, teatro no colégio, e por aí vai. Os estímulos vão sendo dados a isso. E nesse ponto a gente tem que pensar, isso é uma discussão que durante décadas a genética já passou e passa por isso. Em inglês isso chama nature versus nurture, ou seja, a natureza versus o ambiente. Até que ponto os nossos comportamentos, as nossas atitudes se devem a influências que a gente herda dos nossos pais e até que ponto isso vem de acordo com o ambiente em que a pessoa é criada. Isso vem desde estudos de gêmeos. Às vezes você tem gêmeos separados ao nascer, que um é criado numa região, o outro é criado em outra, e de repente você vê que as pessoas às vezes se reencontram e às vezes são muito mais semelhantes do que poderiam ser por mero acaso. Aí você distingue entre gêmeos univitelinos e gêmeos
bivitelinos, que são de placentas diferentes. Na verdade, são como que dois irmãos, só que compartilharam aquele ambiente junto. Então você tem estudos muito importantes com isso, com grandes séries que tentam estabelecer a presença de traços genéticos para determinar várias características nossas. Inteligência, aptidão para certas coisas, até de escolha de parceiros. E não tem. Em princípio, não. E nem em relação a nenhuma outra característica comportamental. A gente só herda essas nossas características físicas, seria isso? Não, você até herda alguns traços. Já está se demonstrando hoje em dia que existe uma certa influência de genes em certos traços do nosso comportamento. Isso ainda é muito difícil de ser determinado. Até a principal maneira pela qual a gente consegue identificar a influência de genes ou outros, é você separando muito bem os grupos que você quer pesquisar de acordo com a característica que você quer que seja examinada, e aí você fazer testes genéticos ou algo assim, que você consiga diferenciar, ó, nesse grupo que eu separei por conta desse critério, eu tenho essas características genéticas que esse outro grupo não compartilha. E aí, então achamos regiões candidatas que possam talvez estar vinculadas à raiz dessa diferença. Então existe o gene da bondade, existe o gene da maldade. Aí, de repente, a gente está tentando genetizar todos os nossos traços de comportamento. Então, o que sobra para a educação? Então, uma pessoa que é educada por uma família boa, que ensine valores, que ensine honra, que ensine civilidade. Ah, não, mas esse filho vai ser uma ovelha negra porque ele nasceu com uma mutação no gene. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso não existe.